chegou o último acadêmico. Quem chegar agora, a partir de agora, nós cortamos o ponto, tá? Entre os acadêmicos. Bom, enfim. Senhoras e senhores, nós estamos dando continuidade, então, ao nosso programa, ao nosso curso Literatura e Medicina. E teremos o prazer de receber hoje a conferencista Tânia Brandão, que nos vai falar sobre a medicina no teatro, quer dizer, a medicina em cena, como os dramaturgos e comediógrafos, todos aqueles que trabalham no teatro. E eu, antes de mais nada, quero saudar aqui a presença da famosa atriz Natalia Timberg. Muito obrigado pela sua presença aqui. Só nos honra. Também gostaria de anunciar a presença da doutora... Perdão. Desculpe. Da doutora... Agora, como é que eu vou conseguir? Maria Inês Rabelo, da Comissão Bioética da CREMERGE. Doutora Maria Inês, está lá. Doutora Maria Inês, muito obrigado. Sua presença também nos honra. Tânia Brandão, por falar nisso, quer dizer, antes eu queria anunciar logo a conferência da semana que vem, que vai ser sobre a tísica na literatura da peste ao lirismo acadêmico. A conferencista é a doutora Margarete Dalcolmo, que está aqui conosco, e é uma pessoa que vai poder falar com muita competência sobre a tísica, isto é, a tuberculose, porque ela é pneumologista e historiadora da medicina. Então, está anunciada a próxima conferência, espero que venham todos e tragam os amigos. Tânia Brandão é professora, doutora, mas, antes de mais nada, é amiga, é nossa amiga de várias pessoas que estão aqui na nossa plateia. E bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em História Social. E também livre docente em Direção Teatral pela Unirio. É professora de História de Teatro, Análise do Texto Teatral, História do Teatro Brasileiro na Escola de Teatro Martins Pena. É professora de História e de Teoria do Teatro na Escola de Teatro da Unirio, professora aposentada, colaboradora da Unirio, orientadora de dissertações, teses e pesquisas. Ela foi crítica de teatro em vários jornais, tais como Revista Isto É, Jornal Última Hora, Jornal o Globo, e atualmente é crítica e editora do blog Folias Teatrais. Que faltou que, quando eu dirigi o Jornal do Comércio, você foi crítica também de teatro, também no Jornal do Comércio. Ela é autora dos livros Uma Empresa e Seus Segredos, Companhia Maria della Costa, e A Máquina de Repetir e a Fábrica de Estrelas, do Teatro do Sete. Integrou a curadoria do Festival de Curitiba e coordena o projeto de pesquisa Teatro Brasileiro, a História e a Invenção do Moderno na Unirio. Então, nós estamos aqui com muita honra e com muito prazer. Vamos ouvir Tânia Brandão. Agradeço as palavras gentis do meu editor, que foi meu editor como mestre Zuenir, também foi meu editor. Boa tarde a todos os presentes, à atriz Natalia Timberg, a todos aos senhores acadêmicos, alunos, ex-alunos, amigos. E quero agradecer sinceramente o convite para estar aqui no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, um nome caro aos que fazem teatro, praticam teatro, um historiador forte do teatro brasileiro, e até eu o trouxe aqui para ele não ficar triste, né, num livro que ele traduziu, que é um dos textos usados hoje. Muito bem. Pílulas cênicas, a medicina no teatro.
temos uma... Desculpem. Está atrapalhando aí. Alguma coisa está atrapalhando. Conseguimos. Nessa abertura teríamos uma música de Lully, que é um nome importante hoje na nossa conversa, e seria a primeira música composta por Lully para uma peça de Molière, L'Amour médecin, que iniciou uma parceria um tanto quanto bélica, como se verá afinal. Muito bem. Da Grécia aos nossos tempos, uma extensa e variada performance marcou a presença da medicina nas peças teatrais. Tal se deu a um ponto que parece justo buscar um contorno ousado para o pensamento ao redor do tema. Sim, vale dizer que o eixo ao redor do qual este trabalho se move aqui hoje é, de certa forma, a roda do mundo, o confronto entre vida e morte. De imediato, num primeiro impulso, poderíamos definir a medicina como o lugar da vida, a busca da vida. O teatro, fantasia imaginada, mentira deliberada, realidade fingida, seria o lugar da morte. Mas esta talvez seja uma fórmula simplista de tratamento do problema, manipulada por um boticário ingênuo ou apressado, pois estamos diante de temas pensados desde sempre pela civilização ocidental. Vale, então, apurar os ingredientes ativos para chegarmos não a uma solução homogênea, mas a uma percepção mais contundente da relação entre os dois elementos envolvidos na questão. É justo ousar formular um paralelismo com uma reflexão antiga, sempre revisitada. O ponto de partida pode ser a linguagem comum, a visão da medicina na sua acepção mais forte, dos dicionários. Neste entendimento, a medicina seria um remédio. Se considerarmos o oposto enunciado, a vida congelada fora de si, portanto morta, o teatro seria um veneno. O jogo de palavras nos leva à Grécia, para o pensamento platônico. No Fedro, um dos diálogos platônicos da maturidade e bastante complexo, que não se pretende tratar aqui em profundidade, a escrita, forma de conhecimento, figura como fármaco. Em grego, remédio ou veneno. De certa forma, veneno e remédio seriam o mesmo, manteriam estreita combinação. Cada medida se revelaria de acordo com as circunstâncias e as dosagens. A rigor, nos escritos platônicos, o teatro, e, aliás, talvez por extensão toda a arte, o teatro é visto como veneno, caminho de percepção da vida que afasta o homem do verdadeiro saber, aquele que seria conquistado através da filosofia pura, da verdade, e não graças à sensação, à emoção. Neste contexto, na República Platônica, todos sabemos, o teatro seria banido a favor da elevação racional dos cidadãos. Aristóteles, discípulo de Platão, trouxe uma visão nova, uma guinada radical, uma perspectiva oposta para a arte, na arte poética. Nas suas observações, na tragédia não existe uma imitação sensível e imperfeita da realidade. Ao contrário, a arte seria capaz de recriar o que existe a partir de uma operação original, na qual a vida é reproduzida segundo os critérios de possibilidade e verossimilhança. Assim, a tragédia teria uma atuação aproximada com um procedimento médico. Ela provocaria o terror e a piedade, provocaria o efeito de purgação destas emoções. Uma palavra define o processo, a catarse, cujo significado é purgação ou purificação.
Na medicina antiga, a purificação era uma prática médica realizada através da expulsão de elementos do corpo, vistos como nocivos em determinado momento, através do vômito, da lavagem ou da sangria. Veneno, remédio. Boa parte da história do teatro no Ocidente aconteceu sob esta dupla chave, apesar de tantos pensadores subsequentes que se dedicaram à conceituação das artes cênicas e trouxeram outras visões. A atribuição de um caráter condenável, de imitação arbitrária da realidade, determinou a censura ou a perseguição ao teatro em diferentes momentos. Visto como réplica da vida ou do mundo, portanto, uma tentativa blasfema de copiar o ato sublime de Deus, o teatro foi excomungado pela Igreja Ocidental desde os primeiros concílios. Suas cenas sensíveis seriam contagiosas, contaminariam as pessoas com pulsações baixas, contrárias à elevação racional pretendida pela religião. No final da Idade Média, contudo, o potencial catequético da arte teatral levou à gradual suspensão da condenação, com o uso do teatro para a pregação a partir dos próprios rituais dentro das igrejas. No Renascimento, a transformação da arte teatral em instrumento social positivo foi ampliada de forma acelerada, ainda que muitas interdições persistissem. Além do teatro religioso, começou a se expandir o teatro nas ruas, nos mercados, nas praças e feiras, e em teatros privados e, grande novidade, teatros públicos. Portanto, ainda que envolto sempre numa aura transgressiva, o teatro ocidental, aos poucos, se afirmou como uma possibilidade de remédio social. A interdição repercutia, revisitada, por exemplo, na visão objetiva dos gêneros teatrais. É uma interdição parcial, seletiva. Eles são classificados sob uma ordem hierárquica que teria sido atribuída a Aristóteles, que é um ponto de vista bastante discutível. Mas os gêneros sérios, a tragédia e o drama, conquistaram projeção e nobreza mais rapidamente. A comédia, a respeito da qual Aristóteles, na arte poética, indicou a possibilidade de inferioridade diante da tragédia, sem que as suas anotações específicas a respeito tivessem sido preservadas, a comédia padeceu longamente sob o estigma de arte inferior, menor, destinada a espíritos pequenos, ainda que pretendesse, em sua defesa, alegar o castigo de desvios e costumes. Do século XVI ao século XIX, vários dramaturgos cuidaram do tema da medicina. Alguns exemplos de destaque podem ser citados. Neles, é possível localizar uma trajetória importante para o pensamento a respeito do teatro, da medicina, da sociedade e do indivíduo. O teatro e a medicina passaram por um processo comum ao longo desse tempo, de humanização, aproximação com a vida das pessoas anônimas. Dos tipos teatrais caricatos, de explosivo teor crítico, mas alcance imediato, foi possível chegar ao personagem do médico como um ser humano, como uma força pensante, uma força humana de construção da saúde na sociedade. Ou nem tanto, não sei, né, como poderemos nos perguntar ao final. A trajetória precisa ser ilustrada com a indicação pontual de alguns trabalhos teatrais. Um exame mais detido deve ser dedicado a Molière e a Bernard Shaw. Em linha cronológica, vale citar, em primeiro lugar, a comédia Mandrágora, de Nicolau Maquiavel, escrita por volta de 1514 e 1518. No texto, um rapaz apaixonado, Calímaco, deseja obter os favores da bela jovem Lucrécia, esposa virtuosa de um advogado tolo, amargurado por não ter filhos. O rapaz ousado, em comparsaria com um criado astucioso, se passa por um médico ilustre de Paris e
e receita para a dama um chá de mandrágora, venenoso, que, no seu dizer, mataria o primeiro homem a ter relações com a jovem, função que ele próprio, sob disfarce e graças a várias artimanhas, irá desempenhar com muita alegria depois que a dama foi convencida da beleza do remédio por sua mãe e por seu confessor. É curioso observar a caracterização do médico como um profissional capaz de rituais inexplicáveis, ininteligíveis e não questionados, mesmo para pessoas de certa posição social. O médico surge naturalmente como um profissional de autoridade, integrante de uma confraria dotada de certa aura mágica, cujo saber impositivo não pode ser discutido, mesmo quando o que diz parece ser um disparate total. Ao que tudo indica, a violência da peste negra, no final da Idade Média, contribuiu de forma direta para que esta visão do médico surgisse. Celebrado e autoproclamado como um ser de exceção no meio do desespero, senhor da vida, senhor da morte, o médico se projetou numa imagem intangível que persistiu até o século seguinte, o século XVII. Mas ela não permanecerá íntegra. No século XVII, o século da descrença, do cartesianismo e dos efeitos da ação racional de Montaigne, seria impossível a sobrevivência tranquila deste foco autoritário de poder cotidiano. Assim, o teatro registrará no palco, com tintas fortes, a situação do remédio que se transmuda em veneno. Uma voz amplificou a irreverência dos tempos, Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Em boa medida, Molière teria sido leitor de Montaigne. Montaigne, o escritor, foi muito bem definido por Auerbach como o primeiro faiseur de livres na acepção atual. Portanto, um formador de opinião, digamos. E é Montaigne quem afirma que os médicos desculpem um pouco minha liberdade, pois foi por aquela mesma instilação e insinuação do destino que recebi o ódio e o desprezo pela ciência deles. Essa antipatia que tenho por sua arte é hereditária. Meu pai viveu 74 anos, meu avô 69, meu bisavô perto de 80, sem terem experimentado nenhum tipo de medicamento. E entre eles, tudo o que não era de uso corrente era visto como droga. A dúvida do pensador tem uma extensão ampla. Vai da ciência, ao seu ver, empírica e instável, aos profissionais, devotados a viver da doença. Familiarizado com as práticas médicas do tempo, que no seu núcleo básico remontavam a Galeno, ele recomendava: fazei prescrever uma purga para vosso cérebro, será bem mais empregada do que no vosso estômago. Ao lado das ideias intelectuais e da irreverência diante dos valores cristalizados da sociedade, irreverência esta exposta pelo teatro de feira e pelo teatro italiano popular em Paris, a vivência cruel da morte da mãe na infância, na mão insensível e incompetente dos médicos, marcou a visão iconoclasta de Molière a respeito da medicina. Das cerca de 30 e tantas peças que escreveu, ainda não se tem um acordo entre os estudiosos de, afinal, quantas peças são. 4 expressam no título a orientação de abordar os médicos e a medicina. Le médecin volant, l'amour médecin, le médecin malgré lui, le malade imaginaire. Mas o tema figura ainda em mais 3 textos. La jalousie de Barbouillet, Don Juan ou Le Festin de Pierre, Monsieur de Pourceaugnac. Contudo, o texto mais contundente de Molière para o pensamento da relação entre o teatro e a medicina parece ser definitivamente a sua última obra, Le Malade Imaginaire, O Doente Imaginário.
No texto, Argan é o homem sadio e hipocondríaco, dominado pelos médicos e pelo boticário, espertalhões nos quais ele acredita piamente. Ele vive sujeito a tratamento médico permanente, com uma conta elevada relativa a consultas, lavagens, prescrições, para as quais ele conta com 2 médicos e 1 boticário. O seu irmão, Beralde, figura de raisonneur, porta-voz do autor, representa o sentido de realidade e será, ao lado da criada esperta, Toinette, o instrumento da ação dramática para a reversão do quadro de dependência do hipocondríaco. Para demonstrar o grau de deformação do personagem, devotado ao culto de sua doença imaginária, Molière faz com que ele não perceba as artimanhas de sua segunda mulher, Bellini, uma raposa interessada na sua morte, e se negue mesmo a aceitar a possibilidade de casar a sua filha, Angélique, com o rapaz que ela ama. Ele deseja ter um médico em casa e, para tanto, pretende que a filha despose o filho de um dos seus médicos, um jovem médico completamente obtuso que refuta todas as descobertas científicas recentes de que tem conhecimento. Graças à ação de Beralde e de Toinette, Argan desmascara a mulher fingida, casa a filha por amor, se livra dos médicos e do boticário e se torna ele próprio médico no bailado final. A rubrica do autor indica de forma objetiva. É uma cerimônia burlesca de um homem que é feito médico em cena, canto e dança. As falas e o canto da cena, em latim macarrônico, constituem um espetáculo de irreverência total, sugerindo com iconoclastia que qualquer um podia se tornar médico, ao seu bel prazer, bastava só querer. Importa destacar algumas falas da peça que ilustram de forma contundente a maestria de Molière para revelar 2 opostos que se combinam para a perdição humana. De um lado, a ingenuidade e a falta de inteligência do homem médio. Do outro, a arrogância e a prepotência de um saber de fachada, mero artifício para a dominação de incautos. Vejamos 2 bons exemplos. Primeiro, a tontice de Argan. O senhor Purgon me disse para passear pelas manhãs no meu quarto. 12 idas e 12 voltas, mas me esqueci de perguntar se ia no comprimento ou na largura. Agora, um exemplo da farsa médica. Argan, eu vos peço, senhores, deem uma olhadinha em mim. Então, o médico Diafoirou, o médico velho, e o filho vão examiná-lo. O senhor Diafoirou tateia-lhe o pulso. Vamos, Thomas, pegue o outro braço do senhor Argan para ver se você sabe fazer um bom julgamento da pulsação. Quid disses? Thomas, digo que o pulso do senhor é o pulso de um homem que não passa nada bem. Bom, que ele está duriúsculo, para não dizer duro. Muito bom. Repulsante. Bene. E mesmo um pouco saltitante. Optime. O que demonstra uma intempérie na parênquima esplênica, ou seja, no baço. Optime, Argan. Não, o senhor Purgon diz que é meu fígado que está doente. Senhor Diafoirou. Sim. Quem diz parênquima diz um e outro por causa da estreita simpatia que tem entre si, por meio do vaso breve, do piloro e, às vezes, dos meatos caleodocos. Vale, por fim, expor alguns detalhes históricos que imprimiram à peça um lugar diferenciado na história do teatro, além da sua qualidade de obra-prima da comédia. O primeiro fato que importa assinalar é que a peça foi concebida sob o vertiginoso aumento de poder de Lully, o florentino músico da corte, conspirador ambicioso, que, afinal, conseguiu se tornar o grande protegido de Luís XIV para as festas reais. A briga começara desde 1670.
tudo indica, gerada pela ambição do músico de conquistar o pleno poder sobre a arte da festa na corte. Com o rompimento, a composição da partitura do Doente Imaginário coube a Charpentier, e isso, né, dentro dessa briga, fez com que a peça não pudesse estrear na corte, que se tornou feudo do Lully, e sim no Palais Royal. Quer dizer, ela foi apresentada para a plateia popular, que foi a plateia original que aclamou e construiu o autor. Molière, responsável pelo papel-título, Argan, morreu após a 4ª apresentação, a custo levado até o fim pelo comediante. Na agonia severa do seu final, gerada pela tuberculose, e a agonia essa iniciada em cena, ele não foi assistido por nenhum médico, apenas por seus familiares e colegas de palco, e não recebeu a extrema-unção. O enterro só foi autorizado no cemitério cristão após muita luta por parte de sua mulher, e ocorreu no terreno reservado aos pagãos, sem os procedimentos religiosos habituais. O Ritual de Paris, de 1654, considerava entre as pessoas publicamente indignas e manifestamente infames, banidas da bênção religiosa, mesmo na hora da morte, as prostitutas concubinas, os atores, os usurários e as feiticeiras. Na corte não sobrava ninguém. 2 religiosos procurados se recusaram a conceder a extrema-unção a Molière, e o terceiro, convencido a muito custo, chegou atrasado. Ele não pôde esperar e já tinha ido, né? Assim, o Doente Imaginário, além de sua força enquanto composição teatral, possui uma inserção histórica muito forte, um motivo para amplificar bastante a densidade da dramaturgia. O humor ácido, livre, rascante, se lança contra os médicos e boticários, cultores inescrupulosos da morte, e vai muito além de ser um mero castigo de desvios sociais. Molière conseguiu, a partir do ambiente rígido, hierarquizado e artificial da corte, sob a proteção de Luís XIV, uma obra de refinada voltagem crítica, impiedosa diante de valores e de procedimentos mesquinhos do seu tempo. Talvez se possa dizer que os médicos, pobres práticos reduzidos ao próprio ofício, não fossem um poder comparável à Igreja, que, aliás, ele também fustigou de maneira ainda mais cáustica. Mas vale destacar que este pequeno poder era um poder de matar ou fazer viver. Com a dissolução da sociedade do antigo regime, a progressiva derrocada do Estado absoluto, a afirmação do poder do indivíduo, a possibilidade de interlocução do teatro voltado para a construção da percepção crítica foi muito ampliada. Em larga medida, no Doente Imaginário, Molière esteve pondo em questão não apenas a visão da realidade, a reprodução da vida, mas anunciando antes o lugar da vida como um espaço a ser pensado e governado pelo indivíduo. Se para a Igreja ou para a medicina o autor oferecia veneno, para a sociedade a sua obra foi um remédio potente. A partir do século XVIII, a expansão da arte teatral na sociedade europeia manteve um ritmo cada vez mais vertiginoso. Aos poucos, os interditos foram extintos, as casas públicas proliferaram nas cidades e o veneno do palco se tornou rotina social. No Brasil, a vida da colônia adquiriu um perfil social diferente ao longo do século, com a expansão urbana e uma nova dinâmica social com o aparecimento das casas da ópera. Aqui, a força da temática médica, contudo, deverá esperar o século XIX para obter uma projeção mais forte do que as sombras registradas nos folhetos do Teatro de Cordel. Em 1840, o Doente Imaginário foi apresentado no Teatro São Pedro de Alcântara. Ao que tudo indica,
sob a responsabilidade do grande ator português Vítor Porfírio de Borja, e obteve imenso sucesso, pois estreou como fecho do espetáculo, que era um lugar menor, e logo passou à condição de atração principal da noite de teatro, que contava, então, com 5 atos à noite, né? Então, 3 da peça e mais 2 atos complementares. 2 autores, leitores de Molière, trataram do tema da medicina no século XIX brasileiro, Martins Pena e Machado de Assis. Nas peças Os Três Médicos e Não Consultes Médico, olharam o tema de ângulos diferentes, registrando, contudo, algumas das mais significativas visões nacionais da questão. Fica o registro ligeiro, pois seria muito longo desenvolver aqui este tema do teatro brasileiro. Importa fechar o exame do caso no exame da cena europeia e considerar, então, uma ocorrência muito peculiar. Trata-se da projeção, no século XIX, de um autor médico. A sua produção marcou a dramaturgia universal com a sensibilidade requintada de um grande observador de gentes e de almas. Anton Tchekhov, médico dedicado, chegou a defender uma duplicidade curiosa de amores, ao declarar: a medicina é minha esposa, a literatura a minha amante. A rigor, durante a sua vida, o seu caso de amor com a literatura alcançou mais sucesso na prosa do que no drama. Talvez se pudesse afirmar que as amantes, afinal, eram 2. Uma, a cena teatral, mais secreta e reservada, lugar em que nunca trouxe a esposa, a medicina, pois não escreveu nenhuma peça sequer que tematizasse a prática médica de cuidar da vida humana, por vezes em situações bastante penosas na Rússia de seu tempo. E, no entanto, ele fez essa convivência entre a esposa e a primeira amante, a literatura, porque a medicina aparece em vários dos seus textos de prosa. É preciso considerar, contudo, 2 pontos específicos na obra de Tchekhov. O primeiro, destacar o caráter inovador da sua dramaturgia, na qual, ao contrário do que propunha Molière, a ação não importa, não é o motor da cena. A força que movimenta a trama é, antes, a vida interior das personagens, ao lado da vida rotineira, comum, onde não acontece nada. Em segundo lugar, apesar da reação contrária de vários leitores especialistas, o autor classificou no gênero comédia 2 peças densas, como A Gaivota e O Jardim das Cerejeiras. Um outro dramaturgo do século XIX levou o tema da medicina e do teatro para um terreno bastante revolucionário, novo, inquietante. Henrik Ibsen, que pretendeu estudar medicina, mas foi reprovado nos exames, graças a Deus, né? Se projetou a partir da concepção de dramas de ideias de forte impacto, textos voltados para a busca de uma verdade maior acerca da vida humana, contra as limitações e o moralismo estreito da sociedade. Após o grande impacto de Casa de Bonecas e Espectros, textos que contrapõem pessoas ou famílias aos valores sociais enrijecidos, Ibsen foi bem mais longe. Escreveu O Inimigo do Povo, de 1882, um retrato impressionante dos jogos de poder na sociedade contemporânea, talvez até hoje. Ao contrário do pensamento corrente, voltado para reconhecer a sociedade, a coletividade e a maioria como fontes da verdade e do bem comum, Ibsen estrutura uma trama em que o indivíduo isolado, estigmatizado, é o idealista capaz de tudo para defender a verdade contra uma sociedade venal no mais alto grau. E essa luta é exatamente para
preservar esta sociedade que deseja aniquilá-lo. A ação do drama revela um médico, exatamente um médico, o Dr. Stockman. Ele percebe a ocorrência de doenças graves nos habitantes e nos turistas da estação de águas em que vive. E, ao pesquisar a qualidade das águas, ele conclui que elas estão contaminadas, parece o Rio de Janeiro, são impróprias para qualquer consumo humano. Ao propor o fechamento da estação de águas, o médico se torna o inimigo da cidade, o inimigo do povo. Abandonado por todos, escorraçado, ele pretende resistir ao lado de sua família na certeza de sua razão. Não é difícil concluir que essa trajetória médica e teatral, resumida até aqui, carreou conceitos, visões e procedimentos de texto suficientes para inspirar um autor genial a chegar a uma grande obra. Sim, vamos chegar para a nossa conclusão a um autor capaz de retomar e levar muito adiante a lição de Molière, Tchekhov e Ibsen, para ficarmos nos nomes mais decisivos que interessaram a nossa exposição. A retomada do tema fez com que ele chegasse a uma visão nova, ácida, demolidora, definitiva, uma fórmula em que o teatro foi proposto como o remédio mais eficiente para a sociedade contra os desmandos generalizados e, em particular, contra o veneno dos médicos, exímios profissionais para a liquidação da vida, no seu entender. George Bernard Shaw é este dramaturgo. Autor de obra extensa e muito variada, um intelectual veneno, de certa maneira, né? Ou um intelectual remédio, pois ele se propôs a pensar a liquidação geral da sociedade, por um lado, mas a favor do cultivo de uma força de viver libertadora da espécie humana. De saída, vale observar que o autor, profundo conhecedor do teatro inglês, graças ao exercício da crítica em Londres, cedo considerou o teatro londrino dos anos 1890 como a mais temível negação da vida, uma espelunca a ser derrubada. Não sobrava quase nada. O teatro seguia caminhos previsíveis, vitorianos, conduzidos por grandes atores donos de companhia, cujos maiores desejos eram ganhar muito dinheiro e seguir a manada. As peças obedeciam a um padrão estável, herdeiro da peça francesa, bem feita, com valores rígidos, marcados pelo cinismo e pela hipocrisia, total ausência de ideias e de uma visão acurada da realidade. Para agravar a situação, as peças estavam submetidas à censura, que se manteve em vigor na Inglaterra até 1968. Nenhuma peça podia estrear sem obter a licença de Lord Chamberlain, que vetava todo e qualquer conteúdo considerável impróprio ou imoral para o palco. A existência da censura não incomodava o público ou o cidadão. Ninguém protestava, em geral, contra isso, pois o pressuposto era o de que a medida preservava a liberdade geral, existia para o bem comum, para a saúde da sociedade. Em tais condições, tanto o lançamento dos textos explosivos de Shaw como o lançamento de autores contundentes, como Ibsen, dependiam, esses lançamentos, de apresentações fechadas, privadas, fora da área de ação da censura. Para muitos textos de Shaw, além da publicação, uma saída estratégica foi a estreia no exterior. Mais do que qualquer outro dramaturgo contemporâneo, Shaw pretendeu transformar em profundidade o teatro de seu tempo. Mas esta não era uma ação isolada. O alvo era mudar os homens e a sociedade. Leitor atento de Marx e um dos grandes líderes do fabianismo, Shaw chegou a uma visão de mundo radical e apresentou-a na sua vasta obra.
Era uma outra época. Em 1908, ele foi convidado a fazer uma palestra na Sociedade Médico-Legal sobre o tema A Crítica Socialista à Profissão Médica. A crítica socialista à profissão médica. Não ficou pedra sobre pedra. Diante de uma plateia que não parava de rir e de lhe dar razão, ele definiu com os piores conceitos os médicos do seu tempo. Comerciantes, mercadores, interesseiros, devotados a uma busca pecuniária mesquinha, exploradores de pessoas doentes, falsificadores de estatísticas, e vai por aí uma longa lista. Ao contrário do que aconteceria nesses tempos sensíveis de hoje, ninguém protestou, ninguém ficou irritado, ninguém convidou o palestrante para um duelo. Muito pelo contrário, acharam muito proveitoso ouvir aquilo tudo e tomar conhecimento dessa visão a respeito da prática médica. Grosso modo, este fluxo arrasador de tirar o fôlego constitui a matéria incandescente de O Dilema do Médico, de 1906, que ele, inclusive, analisa rigorosamente no prefácio, que é tão importante, tão longo quanto a peça. Vale fazer um resumo bem rápido da trama, por si só bastante corrosiva diante de ideias plácidas comuns. A cena revela um médico respeitado, aclamado, Ridgeon, agraciado por descobrir um método de cura para a tuberculose. Ao seu redor, comemorando, colegas médicos ilustram outras correntes e atitudes médicas, do clínico ultrapassado ao cirurgião oportunista, que quer operar todo mundo, todas lamentáveis, constrangedoras. Ele é procurado por uma bela mulher, Jennifer, ansiosa para curar o seu marido, um talentoso pintor do Bedar, que sofre da doença. O médico não dispõe de estrutura para tratar muitos pacientes e precisa enfrentar o dilema de escolher alguns que pode tentar salvar. O tratamento incorreto pode levar à morte. Um outro médico humilde, amigo do doutor curador, pede para ser escolhido e oferece ao doutor um álibi para condenar o artista à morte, pois ele será encaminhado para um outro colega, um médico fanfarrão, incompetente, que vai fazer com que ele morra no tratamento. O Dr. Ridgeon ficou vivamente interessado pela jovem mulher cativante e, ao mesmo tempo, descobriu com os colegas o caráter baixo do artista, um rapaz trapaceiro, amoral, golpista, bígamo, nas palavras dos médicos, um patife completo. Então, pode morrer. A morte do artista, por erro de tratamento, não resulta, no entanto, em qualquer mudança das visões médicas disparatadas defendidas pelos doutores. E surpreende também o quadro sentimental do desenlace. A viúva, exuberante, lança um livro em homenagem ao morto, num vernissage festivo dedicado à venda dos seus quadros. Na esperança de conquistar a viúva, o Dr. Ridgeon assume a sua omissão deliberadamente à frente dela. Mas ela o condena a uma patética solidão, pois já está casada com outro, ainda que o marido tenha morrido recentemente, pois o marido não queria que ela fosse infeliz, nem que ela fosse uma viúva de luto, e sim que ela continuasse professando a felicidade do seu casamento. E aí, para fechar a história, ela não permite que o médico compre qualquer quadro do falecido e o acusa de assassinato inútil. Impressiona no texto a ausência da figura clássica do herói. Não há nenhuma figura positiva no entrecho. Cada um sofre de uma fratura de caráter ao seu jeito. O efeito de hilaridade é intenso, graças ao contraste permanente entre os desvios e a norma social, vislumbrada na nossa expectativa em algum grau. Os ataques não atingem só as práticas médicas e aos doutores, mas chegam aos artistas, aos criados e à disponibilidade feminina para o engano e o uso masculino.
um efeito cômico especial surge da figura do repórter, um profissional decididamente analfabeto, descrito pelo autor numa rubrica longa, mas significativa. Um jovem afável, alegre, que é inapto para ocupações comerciais ordinárias por um erro congênito que o torna incapaz de descrever com exatidão qualquer coisa que vê, ou compreender ou informar precisamente qualquer coisa que ouve. Como o único emprego em que estes defeitos não têm importância é o jornalismo, ele se faz necessariamente um jornalista e tem que manter uma aparência de bom humor através da luta diária com a sua própria ignorância e a precariedade do seu emprego. Ele tem um livro de notas e, de vez em quando, ele tenta fazer uma anotação. Mas, como não sabe escrever em taquigrafia e não escreve com facilidade em qualquer grafia, geralmente desiste de um mau negócio antes de conseguir terminar uma sentença. Até as rubricas são divertidas. Ao longo dos 5 atos, a riqueza do texto impressiona por seu sentido crítico agudo, radical. Excelente frasista, Shaw consegue conciliar efeito retórico e cálculo dramatúrgico em benefício do pensamento do público. Na estrutura do texto, importa destacar um efeito de notável alcance histórico. No 3º ato, Shaw construiu uma cena de duplo reconhecimento, dotada de extremo alcance crítico para o espectador. O primeiro reconhecimento que acontece, surpreendente, é a sequência em que o artista Louis Dubedat é sabatinado por seus valores e por suas atitudes pelos médicos, e eles concluem chocados por sua torpeza moral, qualificando-o como um patife e um réptil. A resposta do artista é ferina, Louis. Bem, estão todos no caminho errado. Eu não sou um criminoso. Todas essas lições de moral não têm nenhum valor moral para mim. Eu não acredito em moralidade. Eu sou um discípulo de Bernard Shaw. Sir Patrick Confuso, é o velho médico aposentado, completamente desconectado. Sir Ralph, que é um médico que vai matá-lo, agitando a mão como se o assunto já estivesse terminado. Basta! Eu não desejo ouvir mais nada. Louis, de certo que eu não tenho a ridícula vaidade de pretender ser um super-homem, mas eu tenho um ideal pelo qual eu luto como qualquer outro homem lutaria pelo seu. Sir Ralph, intolerante. Não se dê ao trabalho de explicar. Eu já entendo perfeitamente. Não diga mais nada, por favor. Quando um homem pretende discutir ciência, moral, religião e depois se confessa seguidor de um notário e confesso inimigo da vacinação, não há mais nada a dizer. Há coisas que situam um homem socialmente e a antivacinação é uma delas. O velhinho Sir Patrick, quem é esse Bernard Shaw? Eu nunca ouvi falar nele. É um pregador metodista? Louis, escandalizado. Não, ele é o homem mais avançado que existe atualmente no mundo. Ele não é coisa nenhuma. A cena representa um duplo reconhecimento porque, em boa medida, ela espelha uma cena decisiva de Molière no Doente Imaginário, também, por coincidência, talvez, não sei, no 3º ato. Justamente a cena 3, em que Beralde tenta convencer sem sucesso o irmão hipocondríaco a se livrar dos médicos por causa da incapacidade dos médicos para cuidar da saúde de alguém. Argan. Quer dizer que toda a ciência do mundo está contida aí na sua cabeça e você deseja saber mais do que todos os grandes médicos do mundo? Beraldo, nas palavras e nas coisas, os seus grandes médicos são 2 tipos de pessoa. Ouça-os falar. São as pessoas mais habilitadas do mundo. Veja-os em ação. São os mais ignorantes entre todos os homens. Argan, opa!
Você é um grande doutor, pelo que vejo, e eu gostaria de ter aqui algum destes senhores para embaralhar as suas ideias e abaixar o seu topete. Beraldo, meu irmão, eu não assumo a tarefa de combater a medicina. E cada um, às suas custas e às custas de sua sorte, pode acreditar naquilo que lhe agradar. O que eu digo é apenas aqui, entre nós, e eu gostaria de tentar afastá-lo um pouco do erro em que você se meteu e, para diverti-lo, levá-lo para ver sobre este assunto uma das comédias de Molière. Argan é um grande impertinente, é o próprio Molière que está fazendo esse papel. Argan é um grande impertinente, o seu Molière, com as suas comédias, e eu acho muito admirável brincar com pessoas honestas como os médicos. Beraldo, não é com os médicos que ele brinca, mas com o ridículo da medicina. Argan, é muito típico dele se meter a controlar a medicina. Eis um belo pateta, um belo impertinente, debochando das consultas e das prescrições e botando em cena no seu teatro pessoas veneráveis como esses senhores. Beraldo, o que você queria que ele pusesse em cena, a não ser as diversas profissões humanas? São postos em cena todos os dias príncipes e reis, que são tão boa gente quanto os médicos. Argan, que morra esse sujeito dos diabos. Se eu fosse um destes médicos, eu me vingaria de sua impertinência. E quando ele estivesse doente, aliás, ele já estava, eu o deixaria morrer sem socorro. Seria bem feito e bendito. Eu não lhe prescreveria nem a menor sangria, nem a menor lavagem. E lhe diria, estoure, estoure. Assim você aprende a não debochar da faculdade. Você está com uma raiva dele? Sim, é um desavisado. E se os médicos são sábios, eles farão o que eu digo. Ele será mais sábio do que os seus médicos, pois ele não vai pedir nenhum socorro. O paralelo entre as cenas aponta para um lugar de crítica fundador da consciência moderna, a meu ver, no qual os autores assumem o protagonismo diante da própria obra, transmudada em pensamento livre. Talvez o raciocínio pudesse ousar tentar ir ainda mais longe, num paralelo bem arrojado entre a ousadia cômica de Molière, a comédia corrosiva de Shaw e o gesto social de busca da mudança da percepção social do sujeito em Brecht. Mas talvez neste caso a aproximação entre medicina e teatro, remédio, veneno, se perdesse bastante. Se em Molière e em Shaw estes sentidos já se combinam perigosamente, mas atuam, contudo, em sintonia com a libertação do fluxo do raciocínio livre, independente, talvez em Brecht a existência de uma fé política muito nítida, objetiva, deitasse a mistura delicada a perder. Melhor reduzir o foco, tentar pensar o presente imediato, observar algo da cena contemporânea. Viver a surpresa de uma peça singela encenada este ano, obra de uma jovem autora, Márcia Zanelato. No texto de ELA, ela, exatamente a abreviação usada para falar de uma doença, esclerose lateral amiotrófica, a respeito da qual a medicina conhece muito pouco, para não dizer praticamente nada, a medicina se projeta no texto, como dizíamos, com uma roupagem nova do nosso tempo e assume com honestidade o seu não saber. Aponta para a necessidade do exercício do amor. Talvez o remédio que o teatro, afinal, tenha desejado sempre prescrever para a sociedade, para garantir a liberdade humana, assim como Platão, no Fedro, nos legou a dialética erótica, justamente a fecundidade intelectual do amor. Querida Tânia, não deu pílulas, não, nos deu
grandes doses de vitaminas, porque não são pílulas que você nos deu. Uma profunda reflexão, muito bem documentada, sobre a medicina em cena. Eu aqui gostaria de fazer algumas lembranças rápidas. Antes de mais nada, dizer que nossa Tônia Brandão é casada com um médico, doutor Davi. Aí está o doutor Davi, é um médico, espero que ele não fique ofendido com nada do que foi dito aqui. Tenho certeza que Molière iria se tratar com ele, se estivesse vivo. Mas, por falar em Molière, você citou que foi um crítico muito cruel até da medicina, né? E citou a avó e o avô que morreram com... Bom, mas não foi só Molière que aconteceu isso. Aqui nessa academia nós tivemos um caso de um senhor que morreu com 93 anos e jamais foi ao médico. Ele foi internado por causa de uma pneumonia dupla, e, a partir de então, ficou lá e faleceu. Austrezésio Ataíde. Austrezésio Ataíde nunca se consultou com um médico. Bom, na verdade, o que a nossa academia Tânia Brandão, é um ninho de hipocondríacos. O doente imaginário para nós é simples. Temos 3 ou 4 que vivem consultando 3, 4 médicos, sempre pensando em imaginação, que é a doença que tem, que não sei o quê. Bom, enfim, mas isso faz parte de um grupo de pessoas que a idade média hoje aqui é 75 anos. Tem um jovem, um Jardim da Infância, o nosso Lucchesi, que tem 55, 56, mas, enfim, nós temos todos os nossos médicos, e alguns têm 3 até, né? É o caso, por exemplo. Gostaria de dizer também que, enquanto você falava, também prestava atenção no que você dizia, mas me lembrava de uma vez que nós fizemos aqui um ciclo sobre teatro brasileiro e ouvimos especialistas que vieram falar sobre dramaturgos e comediógrafos brasileiros. E a última conferência era sobre Milor Fernandes. E eu liguei para o Milor e disse: Milor, lá, vou fazer uma homenagem a você. Você não vai se ofender, né? Não, quero que... Então, quem é que você sugere para falar sobre a tua obra? E ele disse: Bárbara Eleodora. Aquela crítica feroz, né? Não deixava pedra sobre pedra. E então, ótimo, vou conversar com a Bárbara, e convidei-a, e ela veio e fez uma conferência ótima sobre... Depois, o Milor não veio, mas mandamos o texto para ele, ele achou excelente, mostrando alguns lados positivos, muitos, e alguns lados negativos, poucos. Ótimo. Foi uma crítica, ao mesmo tempo, séria, severa, mas, ao mesmo tempo, de alguma maneira, compreensiva da comédia e da obra do Milor Fernandes, que está aí à disposição de qualquer ator ou atriz que queira inventar e diretor que queira montar. Mas você é um pouco herdeira da Bárbara Eleodora. Quer dizer, me lembrei disso quando você falou de uma forma tão erudita. Eleodora falava assim. Me lembrei exatamente da conferência de Eleodora. Porque você nos pegou desde a Grécia e nos trouxe até Ibsen, nos trouxe de uma forma que nos deu não, como eu digo, não são pílulas, é um ensaio sobre a medicina apresentada em cena. Me lembro da peça do Bernard Shaw, O Dilema de um Médico, que foi montado aqui com Napoleão Muniz Freire, Maurício Sherman, né? Diretor do Paulo Francis, direção do Paulo Francis, e que aí fiquei me lembrando da Mandrágora. Não tem uma certa relação da Mandrágora com o médico, né? com O Dilema de um Médico, do Bernard Shaw, que não sabe se ele dá o remédio para o amigo, o grande, ou então dá para aquele patife que explora a mulher. Né? Então, bom, no caso da Mandrágora, ele fez logo o remédio para resolver, para ficar com a mulher. Ótimo para ele, tudo bem, mas era um patife também. Deu certo. Enfim. Só não deu certo. Enfim, eu acho que todos nós saímos aqui bem informados sobre
a medicina, a cena no palco, de Molière, a Ibsen, a Bernard Shaw, a Chekhov, que é um autor que procurei uma música. Você tem Charpentier, tem Lully, mas são autores de menor ponto, né? Por isso pusemos Tchaikovsky, que fez a música para a cena, né? O Quebra-Nozes. Enfim, só resta agradecer muito a você, que volte outras vezes, e a academia é uma casa aberta, é sua. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Então, na próxima terça-feira, não esqueçam, a doutora Margareth Dalcomlo falando aqui sobre a tísica e os literatos românticos. Agora os